Boa noite com Jesus. Nós damos boas-vindas a todos neste precioso e santo nome e que Deus possa honrar o esforço, a fé de cada um. Nós vamos ler aos Romanos, capítulo 4, porém antes de lermos nós vamos orar, né? Vamos falar com Deus. Com nossos olhos fechados, nossas cabeças inclinadas, olhando para o pó da terra de onde nós viemos, para onde nós estamos voltando, e nossos corações abertos, falamos com o autor da palavra. Bondoso Pai Celestial, a quem nós devemos a nossa vida, a quem nós devemos tudo que somos, pois sabemos que este arzinho que nós respiramos vem do Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Um dia de trabalho, de labor, um dia de negócios, de maneira tal que podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E agora, bom Pai, visto que o Senhor tem nos dado este privilégio de virmos até a casa do Senhor nesta noite, então nós rogamos ao Senhor olhar para cada um de nós com olhar de misericórdia. Sabemos, ó Pai, que somos uma falha só, somos uma fraqueza total, uma fraqueza plena, mas o Senhor é um Deus rico em misericórdia. O Senhor não está olhando para o homem exterior, para este homem de carne, este homem que é pecaminoso, mas o Senhor está olhando para o homem de dentro. O Senhor está olhando para o espírito, para a alma de cada um dos teus filhos. Então perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos em nossas necessidades. O Senhor sabe qual é a maior necessidade que temos nesta hora, esta hora tão precisa em que nós estamos vivendo. Então nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, a nossa petição, nossa oração e a nossa meditação em sua palavra. Que o Espírito Santo, Senhor, venha para mover os alicerces e falar em cada coração. O pedimos agradecidos no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Aos Romanos 4, começando com o versículo 17. Todos encontraram? Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Amém. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Agora, verso 23. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós,
Você se encontra incluído neste nós, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém. Que o Senhor Deus acrescente suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer em sua palavra. Nós vamos falarmos um pouquinho sobre Abraão, o qual é o nosso pai na fé. E crendo que o Deus que nós estamos servindo é o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó. Ele tem nos dado a mesma fé, a mesma revelação, de maneira que cremos que somos semente de Abraão, porque estamos em Cristo. E sendo semente de Abraão, então nós somos herdeiros, juntamente com Abraão, herdeiros de toda a sua promessa. Agora, amados, creio que nesta noite o Espírito Santo vai trazer algo especial para todos nós. O profeta disse: agora a sua história, Abraão, nós o deixamos ontem à noite, depois dele ter passado por uma grande prova. E Sara havia decidido que ela daria Agar para ele como esposa. E ela trouxe um filho e o chamou de Ismael. E Abraão sabia que aquilo não estava correto. Então ele foi diante de Deus. Foi o plano de Deus fazer aquilo, mas Deus lhe havia prometido um bebê através de Sara. E agora ele tinha 100 anos de idade e Sara tinha 90. Conhecemos muito bem a história, mas nunca é demais a gente repetir, a gente relembrar, a gente reviver estas coisas, principalmente quando se trata da palavra de Deus. Nós acabamos de ouvir na mensagem aí, na voz do profeta, o profeta falando sobre esse assunto. Quase que eu falei para o irmão: desliga aí, e vai me atrapalhar. Mas quantos estavam prestando atenção no que o pastor Joaquim estava interpretando, que o profeta estava falando? Às vezes nós não damos atenção, né? Às vezes, algumas vezes no meio das outras. É verdade. Mas o que viemos fazer aqui na igreja? Passear? Responder uma chamada para preencher um livro de chamada? Para não deixar o seu nome, né, em branco? Não. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Viemos aqui para examinar a salvação da nossa alma, à luz da palavra de Deus, não é isso? Viemos aqui para aprender mais com Ele, com o Senhor. Mas para aprender mais com Ele, nós precisamos vir decidido. Nós precisamos estar interessados. Precisamos estar almejando, desejando, desejosos ouvir mais de Deus. Porque senão,
Sabe o que diziam os antigos? Principalmente minha mãe, minha tia, quando elas se reuniam, né? O povo em tagarela, hein? Para, a palavra entrou aqui e saiu aqui. Entrou no ouvido, saiu no outro e pronto. Que Deus nos ajude, amados. Vamos lembrar que Deus tem nos escolhido, Deus tem nos elegido. E Deus fez isso com um propósito. Vamos lembrar que essas coisas que Deus tem nos revelado são coisas que estão escondidas dos sábios e entendidos. Porém, Deus revelou isso a mim, Deus revelou isso a você. E Deus tem um propósito nisto. E a Escritura nos declara que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Então Deus tem compadecido-se de nós. Então vamos valorizarmos o que Deus tem feito e vamos fazer a nossa parte, porque Deus cumpre a sua promessa. Muito bem, Abraão casou com Sara, eram ambos jovens. O profeta diz assim que provavelmente Sara tinha uns 16 anos, Abraão uns 18 anos. E agora ele estava com 75 anos e Sara, sua esposa, sendo 10 anos mais nova, estava com 65. E Sara era uma mulher estéril, não tinha filhos. Foi quando Deus chamou Abraão. Agora vejamos o que Deus fez. E o que ele fez no passado, ele faz também agora no presente. Ele é um Deus imutável. Então ele disse para Abraão: saia da sua casa, saia do meio de sua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei. E fez uma promessa dizendo: far-te-ei uma grande nação, Abraão. E abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E através de sua semente serão benditas todas as famílias da terra, em outras palavras. Então Abraão saiu sem saber para onde ia. Romanos 11, a Bíblia diz: Abraão saiu sem saber para onde ia. Vamos nos colocar no lugar de Abraão, porque nós queremos herdar as mesmas bênçãos que pertencem a ele, não é isso? Então, amados, vamos nos tomar o lugar de Abraão. Abraão, para começar, então, saiu do meio do seu povo, do meio da sua parentela, saiu de sua terra, saiu sem saber para onde ia. E em sua peregrinação, veja bem, passaram-se 25 anos. 75 com 25, então Abraão agora estava com 100 anos. Sara, sua esposa, com 90 anos. Se eles nunca tiveram filho quando eram jovens, e agora? A coisa não estava muito mais difícil? Mas vamos lembrar, amados, nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Ele é o Deus todo-poderoso. Ele não é um Deus imaginário, não é um Deus de parede, mas Ele é um Deus real, um Deus vivo, o Criador dos céus e da terra, e, portanto, nosso Criador. Então, veja bem, Abraão e Sara estavam velhinhos. E Sara tinha uma serva por nome de Agar. Então, Sara tentou ajudar a Deus. Abraão, sabe de uma coisa? Nós estamos velhos. Esperamos da promessa todos estes anos e nada aconteceu. Então, Abraão, olha, toma minha serva Agar e traz o filho através dela. Traz o filho prometido através dela. Ela é uma mulher jovem ainda. E Abraão ouviu a voz de Sara e fez aquilo. Porém, Abraão sabia que estava errado.
Mas a Bíblia está dizendo, ou o profeta está dizendo, que ele foi diante de Deus e viu que aquilo era o plano de Deus. Então nasceu aquele filho, não é? Através de Agar, e ele foi chamado de Ismael. Veja que a descendência de Ismael é um povo valente. Estão brigando lá até hoje. Muito bem. Então vamos ao assunto que nos interessa. Deus veio a Abraão quando ele estava com 100 anos, Sara com 90, e disse a Abraão: por esse tempo eu virei a ti, e Sara, sua esposa, vai conceber e vai dar à luz o filho que eu lhe tenho prometido. Pare e pense um pouquinho. Um homem com 100 anos, a mulher com 90 anos. Pensamos um pouquinho. Você crê que Deus pôde fazer isso? Amados, repito, estamos servindo o mesmo Deus. Somos herdeiros da mesma promessa. Nosso Deus permanece o mesmo. Ele não ficou um Deus mais fraco. O profeta diz, Deus não tem grandes partes fortes e pequenas partes fracas. Ele é inteiramente Deus. E ele diz, se em ti, em você, houver ainda que seja uma pequenina sombra de Deus, é poder suficiente para criar um novo céu, uma nova terra e ir viver nele à parte. São expressão do nosso Elias. E nós temos muito mais que uma sombra de Deus em nosso coração. Nós temos a sua palavra, não é isso? Muito bem. Então, o irmão Brana continua dizendo: ele foi diante de Deus. Vou voltar aqui. Sara havia decidido que ela daria Agar para ele como esposa, e ela trouxe um filho e o chamou de Ismael. E Abraão sabia que aquilo não estava correto, mas ele foi diante de Deus. Foi o plano de Deus fazer aquilo, mas Deus lhe havia prometido um bebê através de Sara. E agora ele tinha 100 anos de idade e Sara tinha 90. Então nós aprendemos ou lemos na Bíblia, no livro de Gênesis, que quando Deus falou com Abraão que por aquele tempo ele viria e Sara conceberia e daria à luz um filho, a velhinha estava do lado de dentro da tenda e ela ouviu aquilo e sorriu. Ela achou, coitada, não é? Ela não duvidou, mas ela achou graça daquilo. Como que pode eu, uma mulher com 90 anos, vou ter prazer com meu esposo e vou ter o filho? E ela sorriu. Aí eu posso ver o jeitinho dela sorrindo, viu? Certamente sem dente, né? E Deus perguntou, né? Abraão, por que Sara sorriu? E ela disse, não sorri. Veja a tendência do ser humano como que é. Se ela não quisesse confirmar a verdade, pelo menos ficasse quieta. Não é isso? Não falasse nada. Porque quando Deus falou, por que Sara sorriu? Deus perguntou, Abraão, onde está Sara, sua esposa? Ela está aí na tenda, por detrás de ti. Por que ela sorriu? E ela disse, eu não sorri. Sara era um tipo da igreja. O profeta que Deus nos enviou disse que Deus podia ter matado Sara, porque ela estava chamando Deus de mentiroso. Mas se ele matasse Sara, ele tiraria uma parte de Abraão. E se nós estamos em Cristo, aleluia, é por isso que nós vivemos o nosso dia a dia. E muitas vezes sem glorificar o nosso Deus, sem engrandecer o seu nome, nem uma vez por dia. Mas estamos voltados para as coisas naturais, para as coisas do mundo.
com nossos trabalhos, nossos negócios, nossos afazeres, e passamos o dia inteiro. Mas nós estamos em Cristo. Amém? Ele não podia matar Sara, porque Sara era uma parte de Abraão. E nós estamos em Cristo. Deus olha para nós através daquele sangue que Jesus derramou lá no Calvário. Então o profeta continua nos dizendo: ele foi diante de Deus, e Deus apareceu para ele, e veio para ele no nome do Deus Todo-Poderoso, cuja palavra hebraica ali significa El Shaddai. Veja bem, ele apareceu para Abraão no nome do Deus Todo-Poderoso. E essa palavra em hebraica significa El Shaddai, o Todo-Poderoso. E descobrimos que ao subdividir aquela palavra El Shaddai, então fica Shaddai. Em hebraico significa seio. Preste bem atenção, não perca isso. O profeta está mostrando que subdividindo a palavra El Shaddai, então fica Shad, né? Que significa seio. Shaddai significa seio de Deus. Um Deus que tem seio. Para quê? Para derramar a sua força em seus filhos que creem e que estão interessados e que reconhecem que somos nada. Somos nada. Se somos o que somos é pela misericórdia do Senhor. Para os seus filhos que creem, um Deus com seio para derramar a sua própria força. Força quer dizer vigor. Amém. Em seus próprios filhos que creem. Quando eles estão enfermos, quando eles estão fracos, quando o fluxo do Espírito está debilitado, ele, o El Shaddai, derrama a sua força neles, enquanto eles seguram no seio de sua promessa e começam a retirar forças daquelas promessas. Amém. Amados, o mundo de hoje em qual nós estamos vivendo, inclusive o mundo religioso, dá uma impressão que eles estão criticando de Deus. Dá uma impressão que eles viraram as costas para Deus, dizendo: olha, não me importa. Sabe aqueles filhos bem rebeldes, mal criados, que quando os pais falam uma coisa, ele sai fazendo assim, ó. Não vá, não faça, ó. É perigoso você ir lá, ó. Então vai. O mundo religioso está vivendo desse jeito. Porque a palavra de Deus diz uma coisa, ensina uma coisa, e eles fazem diferente. E hoje estão agindo como se Deus, por causa dos anos ter passado, então esse Deus ficou velhinho. Virou um velho caduco. Então eles podem fazer o que querem. Não faz mal e não tem importância. Mas a Bíblia diz que não há nenhuma criatura encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos daquele com quem nós havemos de tratar um dia, e esse dia está tão próximo. Muitas pessoas pensam que a morte, a sepultura é o fim. Ah, se fosse, né? Mas o profeta vem e diz: a parte disto, a parte ruim disto não é a morte.
A parte ruim disto é o julgamento depois da morte. A Bíblia diz: todos hão de comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar conta por tudo que tenha feito por meio deste corpo, quer seja bem ou quer seja mal. Então, amados, eu estou dizendo isso, sabe por quê? Eu nasci numa igreja pentecostal, nasci na fé. Na igreja pentecostal, que até então havia santidade. As mulheres não cortavam seus cabelos, as mulheres não usavam pintura, as mulheres não tinham as vaidades que tem hoje, as mulheres não usavam vestimentas sumárias, não usavam calças, vestimentas de homens. Tudo isso essas igrejas pentecostais estão fazendo hoje. Se naquele tempo era pecado, hoje não é. Será que Deus ficou velhinho caduco? Não, Deus é tão bom, Ele não vai mandar ninguém para o inferno. De fato, não vai mesmo. Deus não quer que ninguém vá para o inferno, mas, na verdade, o homem, o ser humano, abre caminho à força para o inferno. Não é fácil ir ao inferno. Pagam caro para ir ao inferno, enquanto que para ir ao céu é de graça. O preço foi pago lá no Calvário. É isso verdade? Então esse Deus fez isso com Abraão. Apesar de ser um velhinho de 100 anos, mas para Deus era uma criança. Oh, que coisa! Vamos mais um pouquinho. Então veja. Um Deus com seio, o Todo-Poderoso. E descobrimos que dividir aquela palavra, Shad em hebraico significa seio. Shaddai significa seio de Deus. Um Deus com seios, para derramar a sua própria força. Amém. Oh, se Deus é por nós, quem será contra nós? Para derramar a sua própria força em seus filhos que creem. Quando eles estão enfermos, quando eles estão fracos, quando o fluxo do Espírito está debilitado, Ele derrama a sua força neles, enquanto eles seguram no seio de sua promessa e começam a retirar forças daquela promessa. Amém. O forte com seios, eu acho que este é um quadro mais lindo. O profeta disse: eu acho que este é um quadro mais lindo. Vejam, que consolo para um homem velho com 100 anos de idade. Continuava firme na promessa de Deus. A Bíblia diz que ele não descreu de Deus por incredulidade. Ainda que ele foi ficando velho, e as coisas parecendo ficando mais difícil, mas Abraão nunca descreu da promessa de Deus por incredulidade. Ele foi fortificado na fé, ele caminhou dando glória a Deus, estando certíssimo que Deus é poderoso para cumprir o que lhe havia prometido. Esse Deus é poderoso para cumprir o que ele nos prometeu. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém. E você tem crido na sua palavra. Você tem crido naquele que o enviou. Então você tem, não terá no futuro, tem agora no presente, vida eterna. Vale a pena, amados, suportar as provas, os desafios. Vale a pena negar o nosso direito. Apesar de que às vezes temos direito, mas Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam.
Se Deus vivifica estas coisas no nosso coração, nós vamos viver mais para Deus. Mais para Deus do que para nós próprios. Eu acho que este é o quadro mais lindo. Vejam, que consolo para um homem velho com 100 anos de idade. Continuava firme na promessa de Deus. Agora a Bíblia diz que eles eram bem avançados na idade. Eles eram bem avançados nos anos. Um homem velho que havia segurado na promessa de Deus por 25 anos. Deus disse: eu sou aquele que tem seios. E você não é mais do que uma criancinha agitada. Já pensou uma criança chorando com fome, precisando dos cuidados da mãe? Eu posso ver. Às vezes a mãe trabalhando, a criancinha está lá chorando, a mãe: espera um pouquinho, espera mais um pouquinho. Deixa eu terminar essa rua, lá na colheita de algodão. E a criancinha está lá debaixo daquele pano lá, amarrado nos paus, lá fazendo sombra. Mas quando a mamãe chega e tira o seio e coloca aquela criança no seu seio, oh, como ela suga aquele leite, como ela se sente satisfeita. Com pouco prazo ela está levantando a sua perninha para cima, dando coice e sorrindo. É isso verdade? Meu Deus, eu sou aquele que tem seio, e você não é mais do que uma criancinha agitada para mim, Abraão. O ventre de Sara havia secado há 40 anos, o período de sua menopausa havia acabado há mais de 40 ou 50 anos antes daquilo. Há tempos que não acontecia. Ali havia ela, ou ali estava ela, todas as suas veias haviam secado. Ela era estéril. E ele, como um homem, ele estava tão bom quanto um morto. Ore por mim, hein? Estou me sentindo assim. As pernas começam a ficar fracas, ficar bamba. Começa a andar arrastando o chinelo. É um sinal que ela está se aproximando. Então veja, Abraão era um homem, ele estava tão bom quanto morto. Não havia nada de homem nele para aquilo. E ali estava ele, um velho e sua esposa bastante velha. E Deus disse: mas eu sou a mãe. Irmão Brana diz amém. Mas eu sou a mãe. Eu sou a mãe. Apenas tome, mantenha-se segura em minha promessa e continue lutando. Eu sou capaz de fazer algo por você. Ele é capaz. Ele pode todas as coisas. Amém. Eu sou capaz de fazer algo para você. O profeta diz: oh, eu gosto disto. E nós gostamos também, irmão Brana. E para lhe mostrar que ele iria fazer, ele mudou o seu nome no capítulo 17 de Gênesis. Ele mudou o nome de Sara. Isto é correto. E observe, aqueles nomes significam algo. Por que ele mudou o nome de Jacó para Israel? Por que ele mudou o nome de Saulo para Paulo? Porque ele fez todas estas coisas depois dele ter vencido e entrado na glória. Ele disse que o seu nome seria mudado. Apocalipse, a Bíblia diz que haverá uma pedrinha branca que receberá aquele que vencer, com um novo nome escrito nela. E só vai saber desse novo nome quem receber esta pedrinha branca. Eu creio que o meu nome lá não será Albertino, não. Creio que meu nome vai ser mudado, porque nome tem significado. Nomes têm significado.
Em Apocalipse é dada uma promessa para aqueles que vencerem. Ele faria conhecido o seu novo nome, isso é correto. Todas as vezes que eles venciam, lhes era dado um novo nome. E Abraão, quando finalmente ele venceu, lhe foi tirado o nome de Abrão. E disse: você não será mais chamado de Abrão, mas será chamado Abraão. Lhe deu parte de seu nome, passou o seu nome para Eloim, Elohim, Abraão. Isso é a nota do tradutor. Eloim, em outras palavras, eu sou o pai de todas as nações, vem? E eu te faço o pai das nações. Então eu mudei e te dou parte do meu nome, pai das nações. Amém. Vem? Esta é uma boa sentença. Você já pensou nisto? Um grande evangelista hoje chamado Billy Graham. Pense nisto. Como Deus, em sua misericórdia, como Ele já sabia as coisas que Ele faz. Ele conhece o fim desde o princípio. Por isso Ele pôde fazer a escolha e colocar os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo. Só mais um pouquinho nós já vamos orar. Agora observe o que ele fez ali. Ele mudou o nome de Sarai para Sara. O nome de Sarai para Sara. E observe ali, Sara significa princesa. E ele era o pai das nações. Oh, não é isto lindo? Para aquele homem velho e aquela mulher com 100 anos de idade agora, a promessa preparando para se cumprir. E agora descobrimos que depois disto, Abraão, ele se separou, ele saiu, ele chamou seu irmão Ló e trouxe de volta quando ele o fez e tirou do inimigo que o teria matado, falando de quando Abraão foi levado preso por aqueles 5 reis. Porém, Abraão levou Ló preso, né? Aqueles 5 reis levaram Ló preso, e quando Abraão soube, Abraão foi em busca do seu sobrinho Ló. Agora observe, trouxe Ló de volta. E quando ele o fez, o tirou do inimigo que o teria matado e o trouxe de volta, pensando que talvez ele seria agora, ou melhor, ele sairia agora e se separaria de todas as coisas do mundo, pensando que ele sairia de Sodoma, né? E em vez disto, ele desceu diretamente até Sodoma. Voltou diretamente para lá de novo. Que coisa, misericórdia. Em vez disso, ele desceu diretamente até Sodoma, como um porco para o seu lamaçal e um cão para o seu vômito. Eles retornaram diretamente outra vez. É aí aonde eu tenho fixado. Não importa o quanto eu bata contra isto. Quer dizer, não importa o quanto eu pregue, não é? Contra isto. Falando duro. O farão de qualquer modo. Mas no dia do julgamento, quando esta gravação for levada ao céu, recorde, ela contestará contra vocês que são desobedientes. Isso é correto. A igreja pentecostal, fria e formal, indo diretamente de volta às grandes profundezas da organização. E desde que pertençamos a uma igreja, isso é tudo que é necessário. Eu pertenço a tal igreja, eu já sou crente. A coisa principal. Eu fui batizado.
E ser batizado no nome de Jesus, ou Pai, Filho e Espírito Santo, é a mesma coisa. É o que eles dizem. É a mesma coisa, tem diferença. Mas claro que tem diferença. Claro que tem diferença. Leva um candidato lá na água, ou mesmo no tanque, e chega lá e diz: irmão, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aí eu pergunto, em qual nome, em nome de quem aquela pessoa ficou batizada? Aquela criancinha ficou batizada em nome de quem? Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo também não é nome. Por isso, aqueles que receberam a ordem, aqueles 11, foram ensinar e batizar usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que esse é o único nome dado aos homens debaixo do céu, pelo qual podemos ser salvos. Em nenhum outro nome há salvação. Mas eles acham que... Aí se você mostra para eles Atos dos Apóstolos, veja aqui, ó, Pedro mandou arrepender e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles falam, para mim importa o que Jesus falou. Não, Pedro. Tem que saber o quê? O patrão falou, né? O dono, né? O dono dos animais falou. Mas a Bíblia diz que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Aleluia. Amados, vamos concluir com esse parágrafo aqui. Então ele continuou dizendo: ele contestará contra vocês. Isso é correto? A igreja pentecostal ficando fria e formal, indo diretamente de volta às grandes profundezas da organização. E desde que pertençamos a uma igreja, isso é tudo que é necessário. Você tem que nascer de novo. Você tem que nascer novamente. Você tem que ter o Espírito. Você tem que ter as obras, sinais e maravilhas, e assim por diante, como Deus prometeu em sua palavra. E é aí onde vejo a igreja se esfriando. Não importa o quanto eu pregue contra isto, eu poderia me levantar e dizer para as mulheres não usarem shorts, para as mulheres não cortarem seus cabelos, elas o farão de qualquer forma. Eu posso dizer para as igrejas pentecostais que colocam dinheiro em coisas grandiosas e entrando na moda e se organizando e se colocando todo o restante deles para fora, exatamente como as outras igrejas fizeram e caíram diante deles. Eles vão fazer isso de qualquer modo. Deus disse que eles fariam. Seriam homens amantes de si mesmos, mais amantes do mundo, mais amantes dos prazeres, de que amantes de Deus. Vamos orar, amados. Vamos deitar sobre os braços do nosso Deus, sobre os braços do El Shaddai. Ele tem seios, ele tem forças para repartir conosco, em qualquer circunstância da vida. Se você está enfermo, ele é o Deus que sara as suas enfermidades. Se você está fraco na fé, ele é o autor e consumador da mesma. Se você está desejando mais do Espírito Santo, olha, sugue. Vamos fazer isto. Que Deus nos ajude. Deixa eu anotar aqui onde eu parei, para nós começarmos, quem sabe, numa outra oportunidade. Hoje é 12 do primeiro mês do ano de 23. Vamos lembrar daquela expressão do profeta, que diz: o diabo não importa que você venha, contanto que você não beba. Mas vamos fazer isto. Se Deus pôde fortificar Abraão,
Se Deus pôde ajudar a fé de Abraão, Ele pode fazer a mesma coisa conosco. Sabe o que disse o profeta aqui no parágrafo 121? Deixa eu ler isso aqui, nós vamos orar. O profeta de Deus, observe o que Deus mostrou a Abraão aqui, por ter crido na palavra, por ter crido na promessa. Observe o que aconteceu. O que ele fez com Sara, você sabe o que ele fez com Sara e Abraão? Mostrando o que ele fará com todos da semente de Abraão. O que ele fará. Você sabe o que ele fez? Observe o que eles fizeram imediatamente após aquilo. Eles fizeram uma grande jornada de onde eles estavam acampados, lá em cima em Sodoma, todo o caminho de Gerar, até lá embaixo na terra da Palestina, cerca de 300 milhas. Oh, isso é uma distância e tanto para um homem velho de 100 anos de idade e uma pequena velha avó com um pequeno chale em seu pescoço, andando 300 milhas. Aí você cria uma imagem e você pode ver o casalzinho de velho andando 300 milhas. Aí eu vejo a velhinha Sara com esse chale no pescoço, uma ponta do chale arrastando no chão, na poeira, e lá vai eles. Mas o profeta diz, não foi assim. Deus o transformou, aleluia. Deus fez do velho Abraão um jovem de 20 anos, 21 anos. Ele fez da velhinha, a avó, Sara, uma jovem de 17, 18 anos. De maneira que quando chegaram lá, o rei Abimeleque olhou assim, falou, opa, mas que judia, linda! Nunca vi uma coisa como esta, que beleza! É esta que eu estava esperando. Vou me casar com ela. Já pensou o rei querer casar com uma velhinha de 90 anos? Ela ficou jovem outra vez. E o profeta diz, o que ele fez com Sara e Abraão foi para mostrar que ele fará com a sua noiva, com a sua igreja. Idade não representa nada. Seremos jovens outra vez. Que Deus ajude a nossa fé. Vale a pena, meu irmão, ser crente. Vale a pena deixar o mundo, dar um tchau para o mundo. Vale a pena, sim, exercitar a nossa fé até o ponto que ela vença a glória do mundo. Porque se não for assim, então a glória do mundo vai paralisar a nossa fé.